Olá pessoal, paz de Cristo, vamos para a nossa quarta lição deste terceiro trimestre de 2025. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos dar continuidade ao estudo de Atos dos Apóstolos, né? Olhando ali o exemplo, o modelo da igreja em Jerusalém para as nossas vidas. Quais lições que nós continuamos trazendo para igreja hoje, eu e você que somos a igreja, né? E continuamos ali essa história como discípulos de Jesus. Então, a lição de hoje está baseada, né, em Atos capítulo 4, do verso 24 ao 31, tá? O texto áureo é o verso 31, né, que vai ser aqui destacado. Verdade prática, uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousadia no testemunho cristão. Lembre que esse contexto aqui de Atos capítulo 4 é a continuação da semana passada, onde nós começamos falando ali em Atos capítulo 3, né, da cura do coxo que estava à porta do templo, quando Pedro e João juntos foram à oração das 15 horas ali no templo. A igreja primitiva orava em casa, orava no templo, orava na praia, na praça, onde tinha oportunidade de estar orando, no cárcere, eles estavam orando, clamando a Deus. E aqui foram Pedro e João buscar o Senhor, encontrar o paralítico, né? Como diz o hino, né? Quem busca a Deus encontra o seu irmão. E aí, tudo na vida da igreja, ela é uma oportunidade dada por Deus para curar, para salvar, para libertar, para alcançar novas vidas para o Senhor, né? Esse é o propósito de estarmos aqui na terra, sermos testemunhas de Jesus. E aí, Pedro prega ali, cheio do Espírito Santo, nós temos a cura desse paralítico e a ênfase da lição passada ficou enfatizando muito sobre o arrependimento, sobre a conversão, e hoje, na verdade, uma continuidade, certo? Porque aí, a partir daquela situação toda ali, as autoridades prenderam, né, Pedro e João, tá vendo? Lançaram ali no cárcere e por causa daquele milagre do que Deus fez ali, a multidão foi só crescendo ali, ó, verso 4, né? Muitos creram na palavra, chegou o número desses homens a quase 5.000 e Pedro e João estão presos ali, certo? Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, né? Ele então prega ali novamente a palavra do Senhor, fala a respeito de Jesus, que não há salvação em outro senão em Cristo Jesus. Jesus, a pedra, é o fundamento das nossas vidas, da salvação. E aí eles vendo, né, toda aquela ousadia de Pedro ali, pregando juntamente com João, vendo que o indivíduo realmente foi curado, que aquilo ali não era uma farsa, aquilo ali não era um golpe, não é? Não era pilantragem, picaretagem religiosa, não, era fato, era verdade. Eles não tinham nada do que dizer em contrário, não podiam negar do que realmente tinha acontecido, reconheceram inclusive que Pedro e João eram testemunhas que estavam que viveram ao lado de Jesus. Aí pronto, não tiveram o que contradizer e aí tiveram que liberar, né? Pedro e João, também porque eles temiam ao povo, né? E aí não maltrataram, só prenderam, mas não maltrataram eles ali e soltaram, né? Justamente eles. E a lição de hoje vai se concentrar nessa segunda parte aqui do texto de Atos 4, onde eles vão unânimes levantar a voz a Deus a partir do verso 24, tá? Que é a nossa leitura bíblica, não é? Vão clamar ao Senhor. Agora, qual é a essência dessa oração? Qual é o fundamento dessa oração? Qual é o propósito dessa oração, certo? E quais são os resultados dessa oração, né? A oração não é algo ali simplesmente estático, simplesmente contemplativo, uma experiência religiosa, uma meditação transcendental e que só simplesmente faz a gente se sentir bem espiritualmente, né?
A oração, ela tem uma eficácia, ela tem um propósito, ela tem um resultado real, palpável, certo? Ela move no mundo espiritual, ela age no invisível, certo? Mas ela alcança um Deus que é real, né? Um Deus que opera, certo? Assim como a pregação da igreja, ela tem o pregar, o anunciar a palavra, mas que produz efeito, né? Que produz arrependimento, que produz conversão, que produz libertação no indivíduo, salvação, a oração de igual forma. Ela alcança os ouvidos de Deus, né? Ela alcança os céus, certo? E ela tem uma resposta, ela tem um efeito real nas nossas vidas, nesse mundo. Nada no Evangelho, nada no reino de Deus, nada relacionado à palavra de Deus, ela é meramente mística, contemplativa, ela é apenas uma experiência religiosa separada da nossa vida. Na verdade, é até um equívoco. Nós queremos assim ficar separando, né? Minha vida religiosa da minha vida social, da minha vida secular, do meu dia a dia, né? Da minha existência. Não tem essa separação, certo? O Senhor veio nos salvar integralmente. O Evangelho tem um poder eficaz na nossa transformação e libertação, certo? Em todos os aspectos da nossa vida, alma, corpo e espírito, certo? Então, a oração de igual forma. E essa é a reflexão da lição de hoje, principalmente, né? Mostrando que a igreja primitiva, olha o ponto 1, é uma igreja perseverante, porque ela suporta o sofrimento, né? Está aqui Pedro e João presos por causa do Evangelho, porque em nome de Jesus curaram um coxo, curaram um paralítico, né? Eles não estão presos ali por alguma picaretagem, porque estão dando golpe em alguém, porque praticaram algum crime, né? Alguma ilegalidade contra ali a legislação romana, o Império Romano que prevalecia, né? Ali naquele instante. Não, porque pregaram o Evangelho. Se incomodou ali aos religiosos, né? Essa semana mesmo a gente estava meditando ali no Antigo Testamento, lá em Daniel capítulo 6. A Bíblia diz que Daniel, né? Ali no cativeiro da Babilônia, ele era obediente e temente a Deus, e Deus prosperou tanto com sabedoria e com graça diante de Deus, dentro dos homens, que ele se tornou um dos 3 principais ministros do Império Babilônico, e dos 3, o rei estava pensando em colocá-lo acima dos 3, certo? Devido à fidelidade de Daniel, devido ali toda a integridade de Daniel, sabedoria que Deus deu para ele administrar os negócios do reino, tá? E aí os homens não tinham nada que, claro, os inimigos, né, queriam puxar o tapete de Daniel, não tinham nada a que acusá-lo, vão ali na lei, certo? Para querer questionar que a vida espiritual dele, a comunhão dele com Deus, ele fazia contínua oração a Deus, né? Aquilo ali era uma afronta ao rei da Babilônia, etc. Então fizeram uma maquinação ali e se deram mal, né? Que foi aquele episódio ali da Cova dos Leões, e Deus o justificou. De igual forma acontece aqui com Pedro e João, certo? É porque está incomodando no mundo espiritual, né? O nome de Jesus está sendo anunciado, alguém que os judeus estavam mentindo, né? Dizendo ali que não tinha ressuscitado, que os discípulos tinham roubado o corpo, mas é no nome desse Jesus, que eles estavam mentindo, dizendo que não ressuscitou, que os enfermos estavam sendo curados, que o Espírito Santo havia sido derramado, que os dons espirituais haviam sido concedidos à igreja, e a igreja crescendo e o povo se convertendo, a salvação sendo anunciada e proclamada. Então, está incomodando aquela falsa religião, está incomodando toda aquela hipocrisia ali daquela falsa religião, porque está chegando uma fé viva, verdadeira, um evangelho com poder, que transforma, que liberta, que reconcilia realmente o homem com Deus. E aí eles querem proibir. E a igreja está ali, suportando o sofrimento. Uma igreja que não negocia seus valores, não é? Eles ali mandaram o povo, Pedro e João, calarem a boca ali, E aí o que eles respondem? No verso 20, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.
uma igreja convicta da sua fé e que não negocia os seus valores, né? Verso 19, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir antes a vocês do que a Deus. Nós temos que ouvir a Deus, não é? E ao mesmo tempo convicta da fé. Não podemos deixar de falar do que temos ouvido, visto e ouvido. Eles viram Jesus, eles ouviram o evangelho de Jesus, não é? Jesus que também não era só teoria, nunca foi, nunca será. Olha aqui, ó, Lucas capítulo 24, quando Jesus ressuscita, tem dois deles aí dos discípulos que estão, lá em Lucas, calma aí. Dois deles estão o quê? Indo a caminho de Emaús, né? E aí, olha o que acontece aqui, olha o que a palavra do Senhor registra, né? Quais eles disseram aos que dizem respeito, verso 19 de Lucas 24, a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, né? Em obras e palavras. Jesus falava e fazia. Jesus falava que Deus perdoava os pecados e Jesus perdoava os pecados. A Bíblia fala que Deus cura e Deus cura. A Bíblia fala que Deus liberta e realmente liberta, que salva e salva, não é? Então, tudo que a palavra de Deus anuncia, proclama, promete, ela se cumpre na realidade. E os discípulos tinham visto e ouvido isso, eles não poderiam deixar de anunciar, né? Então, uma igreja que está pronta a não negociar os seus valores, mesmo diante da ameaça, certo? De governo, de entidades, de pessoas, da religião, do Estado, seja de quem for, certo? A igreja não pode abrir mão dos seus valores, né? Em troca de zona de conforto, em troca de bem-estar, não é verdade? A gente sabe que aqui no Brasil a gente nem sabe o que é perseguição, né? Extrema, certo? A gente está vendo aí esse burburinho, né? Político acontecendo, né? Mas é uma questão que não é diretamente a pregação do Evangelho. Tem algumas coisas relacionadas a valores, né? Que estão alinhados com a nossa fé, mas não necessariamente, certo? Agora, quando se fala de perseguição contra a fé, é especificamente contra a pregação do Evangelho, certo? Seria nós incomodarmos tanto o Brasil, né, com a pregação do Evangelho, falarmos tanto de Jesus e vivermos Jesus e o Evangelho de Jesus, que realmente nós fôssemos odiados, proibidos de pregar o Evangelho, né? Chegasse ao ponto de dizer assim, ó, não se pode falar de Jesus Cristo aqui no Brasil. Vocês não podem falar sobre salvação, sobre ressurreição. Vocês não podem falar sobre que não há outra salvação senão em Jesus apenas. Não é verdade? E aí uma oposição mesmo, os nossos templos sendo fechados, nós sermos proibidos de anunciar. A gente tem liberdade estabelecida pela nossa Constituição brasileira, liberdade de expressão, graças a Deus, né? Nós podemos pegar uma caixa de som respeitando o horário, né? Limites de som, mas nós podemos pegar uma caixa de som, pegar um folheto. Nós temos rádios evangélicas, nós temos TV evangélica, estamos pregando pela internet. Nós temos o Dia do Evangélico, dia 31 de outubro, né? O Dia do Evangélico, que é o dia da Reforma Protestante. Nós temos Marcha para Jesus. E cada denominação tem os seus eventos, suas atividades também. Nós temos aquelas coisas interdenominacionais, enfim. Nós temos liberdade, nós temos até bancada evangélica nos congressos, não é verdade? Quando tem a festa do aniversário das cidades, né? Já tá no calendário das cidades aí, tem o forró de todo mundo aí, tem o funk de todo mundo, aí sempre tem o show gospel ali no meio daquela semana, Expo Cristã. Então o Brasil tá muito, liberdade religiosa até demais. Não tem perseguição aqui no Brasil. Não tem, não é verdade? A gente não sabe o que é perseguição, certo? Mas a igreja primitiva, ela sabia muito bem. Custava a vida, derramamento de sangue, realmente, né? Aqui, desse povo mesmo aqui, olha aqui, ó. Pedro e João, não é verdade?
Pedro daqui a pouco vai ser preso, mas lá na frente, no capítulo 12. João, logo mais, vai demorar um pouquinho, né? Algumas décadas depois, vai estar isolado lá na ilha de Patmos, por causa do evangelho, aprisionado e recebendo o livro de Apocalipse. Tiago daqui a pouco vai perder a cabeça, certo? Estevão vai ser apedrejado, outros vão ser perseguidos e mortos por causa do evangelho e encarcerados e vão apanhar e vão levar chicotada e vão sofrer muito. E hoje ainda acontece no mundo, pleno século XXI, nós temos aí milhares de cristãos ao redor do mundo que estão em diversos níveis, graus de perseguição por causa da fé, por causa do evangelho, pelo fato de crer em Jesus e anunciar Jesus como o único e suficiente Salvador, né? Claro que essa perseguição, ela adentra em diversos outros campos, o ideológico, o político também, o acadêmico, né? Em diversas outras, na nossa cultura, nas literaturas, né? Certo? E aí, tudo quando a gente defende a fé, né? Em Jesus, ok? Mas a graça de Deus nos dá poder, capacidade, ser cheio do Espírito Santo para suportar o sofrimento, para não negociar os nossos valores, para estarmos convictos da nossa fé. Inclusive, Romanos 15, 18, 19 também fala ali sobre Paulo dizendo, né, que o Senhor confirmava o evangelho que ele anunciava com sinais e maravilhas. Não era um evangelho teórico, certo? O Senhor, ele cooperava com eles. E a igreja primitiva orou, pediu ali também para que o Senhor estendesse a mão. Só que vai ser outro ponto aqui, que eu não quero adiantar, para a gente poder ver esses 3 pontos aqui justamente da oração da igreja primitiva, tá certo? Então vamos aqui, ó. Orando com propósito, certo? A oração não era ao vento, não era falando com ninguém e sem propósito, sem objetivo nenhum. Não, Jesus já havia ali no Evangelho, certo? Falado para tomar cuidado com vãs repetições, com ladainhas, né? Com rezas, sem essência, sem sentido, vazias, sem propósito, certo? A igreja primitiva orava com propósito. A oração aqui, ó, que eles fazem em Atos 4, está dizendo o propósito aqui, ó. O Senhor veio estabelecer o conselho dele, né? Tudo que ele tinha determinado. Mas olha aqui, ó, Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças lá das autoridades. Número 1. Segundo, concede aos teus servos que falem com ousadia a sua palavra. Número 3, enquanto estende as mãos para curar e para que se faça sinais de prodígio em nome do seu santo Filho Jesus, né? Então eles entregam nas mãos do Senhor as ameaças das autoridades contra a pregação do Evangelho, certo? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não adianta a gente ficar revoltado, certo? E se armar de pau e de armas, né? Eu lembro daquele início dessa situação toda da Venezuela, que infelizmente continua caótica até hoje, não é verdade? E eu lembro que lá no início, né, tinha um grupo de pastores que disse que iam pegar em pau e pedra para defender o Brasil da invasão da Venezuela, né? Então isso aí não é papel de quem realmente vive no poder do Evangelho. Isso é papel de gente revoltada, né? Que já perdeu a fé no Evangelho, já perdeu a confiança em Deus e aí vai pro braço. Não é verdade? Nossa luta não é contra carne nem contra sangue, é contra principados, potestade. A gente vence isso com armas espirituais, ok? E aí, ó, eles entregam nas mãos do Senhor as ameaças. Por quê? Nosso Deus é um Deus de justiça. A ele pertence a vingança, é ele que vai agir, que vai operar, ok? Concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra, não é? Eles pedem, então, ousadia para enfrentar a oposição do Evangelho, ok? O Evangelho Paulo já alertou a Timóteo, ó, na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, segundo
Carta de Paulo a Timóteo, verso 3, verso 12, do 3, é isso, capítulo 3, verso 12, não é? Porque se Jesus sofreu e Jesus mesmo alertou, olha, o mundo me odiou, vai odiar vocês, certo? Então, um cristão que não sofre uma perseguição por causa do evangelho tem que observar se realmente está vivendo o evangelho, não é? A gente ficar só naquela política da boa vizinhança, para agradar parente, para agradar amigo, para agradar vizinho, para agradar a sociedade, não é verdade? Para a gente só ficar com aquele sendo bonitinho, a gente vai virar só peça de museu, serviu para mais nada, né? Ousadia no exercício dos dons espirituais. Eles foram cheios do Espírito Santo, né? Eles pedem a ousadia para pregar a palavra, certo? E foram cheios do Espírito Santo, e aí, olha aí, ó, sinais e prodígios acontecem. Então, esse é o propósito da oração. A oração tem o propósito do Senhor que age vendo as ameaças dos perseguidores, do Senhor que dá ousadia à igreja para pregar o evangelho, do Senhor que confirma a sua palavra com sinais e prodígios em nome de Jesus. Ok? Então, isso mostra a eficácia do evangelho, a eficácia da fé, a realidade de Deus, ok? Em Cristo Jesus, tá bom? Então é uma oração que tem propósito, tá? Revela a soberania de Deus, um Deus que age por meio da igreja. Uma oração que é feita em unidade. Olha o fundamento dessa oração, né? E todos unânimes levantaram a voz. Unânimes. Lembra de Pedro e João? Olha lá. Pedro e João, capítulo 3, verso 1. Subiam juntos a oração. Tá? No domingo que vem, a quinta lição, já vai falar, olha, era um coração e alma da multidão dos que criam. O verso 32, tá? Mas não vou dar spoiler ali não. Deixa pro domingo que vem. Ok? A igreja perseverava, olha lá, Atos 2:42, ó. Né? Na comunhão, no partir do pão, perseverava na doutrina dos apóstolos, nas orações. Olha aqui, ó. Isso havia unidade, eles estavam juntos, tudo eles tinham em comum. Essa comunhão era fruto dessa unanimidade, né? Essa concordância, esse mesmo propósito, essa harmonia que a igreja primitiva vivia. Uma oração fundamentada na palavra de Deus. Não é... Sabe, as pessoas dizem assim, importante é orar, importante é orar, importante é orar. Opa, orar, isso, exercício da oração, né? Vida espiritual, certo? Relacionamento com Deus, experiência sobrenatural. Agora, a quem você está orando realmente? A quem? Quem é o alvo da sua oração? Quem é o alvo da sua oração? Olha aqui, ó. Levantava a voz para quem? A Deus. Não é isso? Senhor que fez o céu e a terra. Aqui, pega a caneta aqui, ó, para não ficar o dedão ali na tela ali. O Senhor que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ele já dá uma referência aqui, certo? Quem é esse Deus? Quem é esse Senhor? Criador dos céus, da terra e do mar. Tá bom? Que só orar para uma força cósmica, só orar para uma energia qualquer, orar para alguém que se acha Deus, o que foi feito Deus pelo ser humano, não vai ter eficácia, certo? Em nome de quem? De Jesus. Olha aqui, ó. Tudo em nome de Jesus Cristo. Ele que foi ungido pelo Senhor, por Deus, tá? Ele que é o Senhor, ok? Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome. Olha o verso 12 lá do capítulo 4, ó. Somente no nome de Jesus. Só Jesus cura, só Jesus salva, só Jesus nos reconcilia com o Pai. Então, essa oração precisa ser fundamentada na palavra. Quando eles fazem referência aqui à boca de Davi, está se referindo às Escrituras. Aqui, por exemplo, está se referindo ao Salmo 2, verso 1. Ok? Das nações que se amotinam, que se levantam, que cortam seus laços contra o Senhor desse mundo decaído que está distante de Deus. Tá bom? Então, essa oração precisa ser fundamentada na palavra, sem unidade, precisa ter propósito. Ok? Por fim, essa
essa vida de oração da igreja, com propósito, com unidade, fundamentada na palavra, o que ela gera? Ela gera o que ali? Ó, ousadia para enfrentar a oposição, nós já vimos sobre isso, né? Perseverante. Ela gera uma igreja cheia do Espírito Santo, Atos 4:31, certo? Que concede dons espirituais à igreja. Quando diz aqui, gente, ó, e tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tem gente que se contenta só com isso aqui, né? E tendo eles orado, moveu-se o lugar. Tem gente que vem numa vigília e diz, meu Deus, a vigília foi maravilhosa, foi poder de Deus, aquela campanha foi poder de Deus, aquele culto foi maravilhoso, aquele congresso foi um avivamento, aquela consagração, todo mundo gemeu e chorou e se derramou diante de Deus. Aí vai para o dia seguinte, não tem cura, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem salvação de alma, não tem vida liberta, os crentes voltam tudo a pecar, né? A fornicação, a mentira, a fofoca, a frieza espiritual, a falta de perseverança, o desânimo diante das lutas da vida, gente desistindo da fé porque começou um pinguinho de nada de perseguição, tudo isso volta ao normal no outro dia. Ué, que adiantou? Moveu-se o lugar, não adiantou nada. Se não tiver isso aqui, ó, se não promover unidade, reunidos juntos, se não promover serem cheios do Espírito Santo, se não promover o anunciar com ousadia a palavra de Deus e, consequentemente, lá, ó, sinais e prodígios pelo santo nome de Jesus. Né? Se não teve resultado, se não tem ali frutos daquele avivamento, então se tornou só uma experiência mística e etc. As pessoas estão procurando só isso aí. Você tem que procurar a eficácia do Evangelho. Parar com esse negócio de só buscar a aparência de piedade e viver realmente o Evangelho. A igreja precisa viver realmente o Evangelho, tá certo? Então, ousadia na pregada do Evangelho, ousadia no exercício dos dons espirituais, certo? Toda vez que o ato dos apóstolos se refere a ser cheio do Espírito Santo, consequentemente tem manifestação dos dons espirituais, certo? Ousadia na exposição da palavra de Deus. Todos foram cheios com o Espírito Santo, anunciavam com ousadia a palavra de Deus, Atos 4:31, né? Revelando essa eficácia. Por isso que eles estavam prontos a morrer, porque eles viam e ouviam aquilo ali. Eu já fiz referência lá a Jesus, né? Lucas 24:19. Fomos lá em Romanos capítulo 1 também, que fala do Evangelho. Semana passada nós vimos Paulo falando que a pregação do Evangelho, né? A pregação não era demonstração de sabedoria humana, mas a pregação do Evangelho que Paulo pregava era uma expressão, né? Do Espírito e de poder, manifestação de Espírito e de poder, porque o nosso Deus é real, o nosso Deus age, agindo Deus quem impedirá, o Senhor opera e isso é real nas nossas vidas, tá? Se você ficar vivendo um evangelho vazio, só de sofismas, de vãs filosofias, de experiências místicas ali, certo? Que não traz nada de realidade. Você vê como é tão sério isso, que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é falar em língua, certo? Nós cremos nisso, somos pentecostais, porque cremos no Evangelho, na Palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, continua feio, aconteceu no passado e continua hoje. E Paulo ensina em Coríntios 14, gente, você fala em língua? Glória a Deus, que maravilha! Mas peça a interpretação, pelo amor de Deus. Porque o teu espírito está alegre com Deus, está se comunicando com Deus, mas o seu entendimento precisa compreender o que é essa experiência, para você trazer aqui para o seu dia a dia, para esse mundo perdido, que precisa provar e ver que o Senhor é bom. Jesus disse, vinde a mim que estão cansados e sobrecarregados e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então o Evangelho ele é prática, ele é real. Amém? Que Deus abençoe poderosamente. Vamos continuar vivendo cheios do Espírito Santo. Eu e vocês somos essa igreja, ó, uma igreja cheia do Espírito Santo.
Estamos falando sobre nós e precisamos viver isso a cada dia. Que Deus abençoe poderosamente. Até a próxima lição.